Quais são as primeiras impressões do trabalho de Ramon Dias no Corinthians? O novo treinador comandou o Timão em apenas uma partida, na vitória de virada contra o Criciúma, e uma partida que nós pudemos ver algumas ideias diferentes, principalmente em posicionamento de alguns atletas. Temos alguns itens para a gente poder debater. Então, a ideia de hoje, de mais um Tática Sem Mistério, é fazer uma primeira análise. Claro, foi apenas a primeira partida do Ramon, mas já dá para, de repente, pensar em algumas coisas, já dá para analisar e tentar trazer aqui de uma forma mais didática, mais explicada aqui para vocês. Então vamos lá com a vinheta para começar mais um Tática Sem Mistério. Bom, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo do horário, só para a gente poder fazer a nossa introdução básica do canal Futijotes. Então, o Corinthians na vitória de virada contra o Criciúma, nós tivemos as alterações com relação o parte tática, algumas mudanças na escalação, né? O Hugo Souza começou como titular, Alex Santana começou também como titular, Wesley teve uma movimentação diferente, tivemos alguns pontos para a gente falar na vitória de virada, que dá para tentar trazer. Então a ideia aqui do Tática Sem Mistério é realmente trazer mais informações para vocês, para você, nosso telespectador, nossa telespectadora, chegar às suas próprias conclusões, mas claro, do nosso lado, da parte um pouco mais tática, trazer realmente uma parte um pouquinho mais detalhada, tentar explicar melhor o que pode acontecer, principalmente focando no que não acontece, né? Não só onde a bola está dentro de campo, mas sim também o que acontece em volta. Infelizmente, nós não temos os direitos de imagem para trazer algumas informações em vídeo. Eu convido o pessoal para seguir no nosso Twitter. Eu publiquei no Twitter do canal Futijotas. Tem alguns vídeos do nosso amigo Manolo Sanches, o pessoal acompanha, já conhece aqui, integrante do canal. Ele trouxe alguns momentos explicados, detalhados, então dá para vocês olharem um pouquinho melhor no vídeo, às vezes fica muito mais fácil, mas aqui no Tática Sem Mistério hoje, vou focar muito mais numa apresentação, para a gente ver o que aconteceu em relação à partida. A gente começa aqui no vídeo falando um pouquinho, sai, Flávio, vamos aqui com a apresentação. Vamos colocar aqui o nosso Flávio pequenininho aqui no nosso PowerPoint, falando. Na verdade, vamos tirar o Flávio, vamos focar aqui nas informações de Corinthians 2, Criciúma 1. Vamos trazer aqui o que aconteceu, o que teve na partida. Primeiro, vamos falar sobre as movimentações em campo. Vamos falar sobre o tão falado o mapa de calor. Aqui vocês podem ver que no primeiro o Criciúma teve um mapa de calor muito mais preenchido, isso chama atenção, e o Corinthians com aquele famoso Unity, nós já vimos isso várias vezes em várias partidas do Timão, e isso se repetiu nessa partida. Isso realmente também se fez presente, e a gente viu o Corinthians jogando. Um lado importante, vocês veem que o Corinthians não teve nem profundidade, nem pelo lado esquerdo, nem pelo lado direito do campo, mas conseguiu ter principalmente jogou muito mais pela direita, algo que o Corinthians não ficou focado somente em atuar com o Wesley. Trazendo um pouquinho aqui, a gente vem falando do mapa de calor. Então, vocês têm, pegando aqui especificamente dos jogadores, o que isso pode, o que isso traz para nós, o que isso mostra em termos de movimentação. Os laterais do Timão, vocês verem que tanto o Hugo quanto o Mateuzinho não são laterais que chegam até a linha de fundo, a gente tem essa movimentação de ambos, isso é algo que é visto em várias partidas, isso é normal. Nem tanto o Hugo quanto o Mateuzinho não são esses laterais que chegam para dar profundidade dentro de campo. Mas o que chama atenção em relação a essa partida, a gente vê bastante, vocês podem acompanhar aqui no mapa dos dois laterais, eles povoando ali a parte do meio de campo, já chegando como sendo uma opção para jogar, para estar junto dos atletas de meio de campo. Isso é algo que chama atenção. Alex e o Raniel, o Alex Santana, o estreante, aí vocês percebem que é um mapa muito focado no meio de campo, eles trabalham, mas o Raniel muito mais como primeiro volante, então vocês percebem que a parte que está mais forte, né, o mapa de calor, a presença maior do Raniel é do meio para trás. Já o Alex Santana, ele acaba participando bastante no momento defensivo, mas na movimentação vocês percebem também o quanto ele ajuda no ataque. E a movimentação também a gente viu, né? O Raniel teve um pouco mais de liberdade, e jogando um pouco mais pelo lado esquerdo também, e o Raniel já na parte central e do lado direito. Indo para mais as movimentações
e a parte um pouco dos atacantes, vamos aqui para 2 itens importantes. A gente vê aqui o Wesley, acho que é o principal, e é o que a gente pode dizer de a principal mudança do Ramon Dias na sua estreia. Vocês percebem, durante muito tempo, nós vimos aqui o mapa de calor do Wesley muito focado pelo lado esquerdo do campo, ele jogando muito como um ponta, atuando ali, realmente dando a profundidade, jogando para fazer o drible, para chegar até a linha de fundo. E como vocês podem visualizar aqui nesse mapa de calor para essa partida, a gente vê o Wesley jogando como meia, atuando pelo lado esquerdo, mas também ajudando ali, vindo ali do lado do meio de campo central, na entrada da área, e claro, também ajudando a recompor. Algo que também se viu com o Romero, né? No caso do Romero, vocês veem pelo mapa ele jogando muito forte do lado direito do campo, mas também se aproximando muito mais ali da região central e até dando uma profundidade, algo que foi diferente, né? A gente não teve já, isso ajuda a explicar, né? Com o Mateuzinho não chegando na linha de fundo, o Romero teve esse espaço. O Hugo chegou, né? Então a gente teve naquele outro mapa, mas não teve. Mas o fato do Wesley não chegar até a linha de fundo, teve uma parte do corredor que a gente vai começar a falar um pouquinho na hora que a gente terminar de falar especificamente daqui do mapa de calor. Rodrigo Garro foi o meia de criação, o Ramon Dias optou apenas pelo argentino, que nós vemos aqui a movimentação do Garro em praticamente todos os setores do campo. Ele é um meia que não fica fixo em campo, flutua bastante. E o Yuri, nessa partida contra o Criciúma, que nós vemos ele jogando mais pelo lado direito, né, puxando aqui, atuando, pisando um pouco na área, não tem a movimentação forte dele na área. Ele tem, assim, no mapa a gente pode dizer que ele esteve dentro da área do Criciúma, mas o Yuri é um jogador que costuma puxar muito a marcação. Então a gente vai falar um pouquinho desses 2 pontos, do Wesley, do Yuri e do Hugo, que eu queria estar citando, queria estar mostrando até em vídeo, mas não vai ser possível, então vai ser a parte didática, eu vou estar explicando para vocês. Para fechar, em relação aos reservas aqui, como do destaque, a gente coloca só o Coronado, o Rian entrou, o Fagner entrou, mas acho que das principais mudanças, quem teve realmente um tempo considerável em jogo no segundo tempo foi o Coronado, e nós vemos aqui que ele entrou no lugar do Wesley e jogou, fazendo reparem que o mapa do Coronado, ele chega a ser parecido aqui com esse mapa do Wesley, em relação à movimentação. Lado esquerdo forte, um lado esquerdo no meio de campo, ajudando também. O Coronado não é um jogador que fica fixo, isso é importante quando você tem no meio de campo essas opções ofensivas. Para continuar, então, antes de falar sobre alguma estatística, detalhando um pouquinho o que esse mapa de calor ajuda a entender. É fácil trazer o print, às vezes eu sei que muitos não gostam, ou muitos às vezes não conseguem realmente entender como isso se aplica na prática. Alguns pontos importantes. Quando você tira o Wesley ele não fica jogando até o final da profundidade do lado esquerdo, ele não fica fixo como um ponta. O que você tem? Nessa parte você pode ter o Hugo chegando. O Hugo teve essa liberdade. Isso acontece no lance do gol de empate, e no escanteio do gol da virada. O Hugo avança por esse setor, ele tem um espaço, porque quando o Wesley joga por lá, você tem os 2 jogadores meio que se batendo, né? Não tem como os 2 jogadores chegarem até o meio de campo, até a linha ofensiva. O Hugo os cruzamentos do Hugo, os lances também que o Hugo estava envolvido, não foram aquele de profundidade. O Hugo não é um lateral também que chega até a linha de fundo. Mas a assistência que ele deu para o gol do Romero é um lance que ele chega até bem perto da entrada da área e faz um cruzamento muito bom. E ele só conseguiu ter esse espaço contra o Criciúma por conta também dessa detalhe. O Wesley e depois o Coronado, como não jogaram como pontas, abriram um espaço para o Hugo apoiar o ataque. O próprio Wesley entra aqui nessa situação, ele sem atuar, voltando mais para buscar a bola, ele teve um detalhe que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, inclusive ele voltou a se destacar em dribles quando teve presente, ele voltou a ter alguns dribles com sucesso, mas quando ele jogava como ponta, os outros times já estavam acostumados à forma do Wesley atuar e travavam o jogador com uma dobra na marcação, às vezes até com 3 jogadores marcando o Wesley. Quando você recua o Wesley para jogar na marcação, não tem como os zagueiros voltarem também para acompanhar o Wesley. Não dá para sair 3 jogadores aqui da defesa. Não dá para o lateral direito, um dos volantes e o zagueiro saírem para caçarem o Wesley. A tendência é que a marcação seja individual, porque senão você vai ter todo esse espaço onde o Wesley normalmente ocuparia. Você tem o Yuri Alberto podendo chegar por lá, o Romero, o Garro, que aparece no lance do escanteio,
que gera o gol da virada do Corinthians, é o Garro indo para o lado esquerdo, ele disputa a bola e consegue o escanteio. Então, quando o Wesley puxa, ou quando o Coronado fala, quando você não tem o ponta atuando ali daquela forma que o Corinthians já estava acostumado e os adversários já estavam acostumados, você abre esse espaço. Então, esse foi um dos itens que me chamou mais atenção nessa primeira partida do Ramon Dias, que ele realmente mudou muito a posição do Wesley. Outros dois jogadores que eu gostaria de estar citando, porque também acabam sendo muito criticados, eu mesmo critico muito, principalmente o Romero, mas o Yuri, ele é criticado por não estar fazendo gols. Fala, o centroavante é o cara que tem que estar fazendo gols, é o homem gol do time, é que se espera que resolva jogos. E um detalhe do Yuri é similar ao que você tem agora há pouco do Wesley. O Yuri volta para buscar a bola, ele volta para o que acontece também, o escanteio, o lance do primeiro gol. Se vocês acompanharem e verem no vídeo lá que está disponível, do lance do gol, desde o começo da jogada, vocês percebem o que muda. O Yuri volta para o meio de campo, volta para essa opção para buscar o jogo, e aí você tem a marcação travando nele, não dá mesmo, como eu falei do Wesley, não dá para os zagueiros também acompanharem o Yuri, dois zagueiros acompanharem o Yuri até o final. E na continuação da jogada, quando você para o lance, você vê que o Yuri, ele volta depois do lance, depois que a bola chega já está no momento ofensivo, já com o Hugo indo para cruzar a bola, o Yuri está centralizado na área, tem 3 jogadores do Criciúma preocupados com o Yuri Alberto, e aqui vem um outro mérito, a gente fala dessa jogada, do Romero. O Romero, ele é um jogador que tem todas as suas limitações, não é um primor técnico, é importante a gente citar, a gente já viu várias vezes o Romero tendo problemas com a bola no pé, mas uma coisa que não dá para negar, o paraguaio, ele é um jogador que tem uma boa leitura de jogo. É um jogador, várias vezes, vários gols que o Romero faz dentro da área, são lances onde ele. Não é que você percebe que muitas vezes não é falha da. Não é só falha da marcação, tem muito mérito do jogador que lê a jogada. O lance do gol contra o Criciúma é isso. Ele consegue se posicionar fora da marcação e ele finaliza totalmente desmarcado, totalmente livre. Mas isso é mérito do Yuri Alberto, que puxou a marcação ali pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians, mas mérito do Romero, que, vendo como estava posicionada a linha defensiva do Criciúma, abre para jogar ali do lado direito. Então, em relação à movimentação, dá para entender realmente que o Corinthians teve algumas ideias diferentes, principalmente do meio de campo para frente, e a gente vai acompanhar isso nas próximas partidas do Timão sob o comando do Ramon Dias. Voltando aqui para o slide, voltando para a apresentação, agora eu quero falar um pouquinho das estatísticas, falar um pouco de como o Corinthians trabalhou dentro de campo. Isso aqui são alguns itens. Eu, particularmente, o pessoal que acompanha, faz um tempinho que eu não trazia essas análises, eu gosto muito desse tipo de gráfico, porque ele mostra quem está jogando com quem está passando a bola para quem. Então a gente vê, por exemplo, aqui nas maiores interações, acho que um dos pontos de destaque, a gente vê o Alex Santana realmente foi um jogador que pediu bastante o jogo. O Ángel Romero com o Mateuzinho foram uma quantidade muito alta de passes, né? Eles se comunicaram muito, no Mateuzinho deu 21 passes para o Romero, a gente está vendo aqui nesse cruzado, mas o Garro também aparecendo, municiando os jogadores. Acho que isso chama atenção, mas faltou aqui, pelo menos contra o Criciúma, eu imaginei que nós teríamos os jogadores de meio de campo atuando muito mais. Pode ver, por exemplo, que o Coronado, que entrou no segundo tempo, ele trabalhou pouco com jogadores ofensivos, né? Ele dá de destaque, ele dá 2 passes para o Yuri Alberto. Muito pouco para falar de um meia de criação. E ajuda a entender também, porque o Corinthians, é importante destacar, o Corinthians não fez uma grande partida contra o Criciúma, mas conseguiu os 3 pontos. E aqui, pegando estatísticas individuais, né, que aí vem alguns números dos jogadores. Primeiro, vale o destaque para o Alex Santana, que foi o terceiro jogador que mais teve passes certos ao longo da partida. E isso mostra realmente que ele tentou ser opção, tentou jogar, tentou ajudar o time a chegar com a bola na frente, ou pelo menos buscar ser um cara para iniciar jogadas. Tomara que o Alex mantenha essa postura, que seja um cara que consiga dar uma dinâmica diferente para o meio de campo. A gente vai ter que acompanhar isso nas próximas partidas. Em relação às finalizações, a gente tem aqui no gráfico o Yuri Alberto, acabou tendo 2 finalizações certas, não foram
acabou não tendo grande perigo, é falado realmente, a gente comenta as críticas em relação à atuação do Yuri Alberto, mas foi o jogador que teve mais finalizações certas, seguido do Romero. É importante a gente lembrar esse ponto. Quando a gente fala do Romero como finalizando, tendo a qualidade para se livrar da marcação, por outro, a gente vê que a questão do Romero perdendo vários lances, né, finalizando mal várias partidas. Em relação a dribles, aquilo que eu citei para vocês um pouquinho mais cedo, foi com relação ao próprio Wesley, com 4 dribles certos e 1 errado. O Wesley voltando a ter esse destaque nas jogadas, e aí talvez por conta da mudança de posicionamento, isso pode ter influenciado, beneficiado o jogador Timon. Em relação a assistências para finalização, vem aqui um ponto, às vezes o pessoal, essa estatística, são passes que o jogador consegue dar que geram finalizações para gol. E aí a gente vê como o Garro, mesmo não tendo, quando a gente fala que talvez não apareceu tanto para o jogo, a gente vê que ele sempre costuma gerar passes que se tornam finalizações para gols dos jogadores do Corinthians. E em relação aos designs, o último slide aqui para estar mostrando para vocês, o destaque para o Alex Santana e principalmente para o Igor Coronado. Então, o Alex ajudou na parte dos designs, foi um cara importante nisso, mas vale citar também como o Coronado, mesmo com pouco tempo de campo, foi o segundo jogador com mais designs no total, empatado com o Alex Santana em relação ao número de designs certos, mas sem ter um design errado. E o Coronado é um cara muito no momento que o Corinthians está sem a bola, no momento defensivo, isso nós temos que citar, isso é muito importante. Bom, pessoal, falando do Tática Sem Mistério é isso, pegando esse primeiro jogo, falando de Corinthians 2, Criciúma 1, são esses lados. Então espero que seja um vídeo que ajude a vocês a entenderem um pouco do que aconteceu na parte tática, mas sem ser aquele tatiquei, sem também ficar enrolando muito vocês, e vamos acompanhar como vai ser o trabalho do Ramon Dias para os próximos jogos. Beleza, galera? Abraços.